como eu montaria uma carteira de investimentos com R$1.000, com R$10.000 e com R$100.000. E como você poderia montar uma carteira com um pouco mais de profissionalismo para que você aumente sua rentabilidade, sua segurança, chegue mais rápido no seu objetivo. Eu preparei uma super planilha para você. E a ideia é que você tenha acesso e que você saia desse vídeo sabendo exatamente como construir um portfólio de investimentos eficiente. A gente começa então aqui, nessa primeira aba. Nessa primeira aba tem duas informações importantes. A primeira delas é qual é o valor dos seus gastos mensais. Então vamos dizer que você gaste R$3.500. A segunda célula, ela é basicamente o que você considera uma reserva de emergência. Então tem gente que considera reserva de emergência 12 meses, porque às vezes você quer ter 12 meses de tranquilidade se tiver algum problema. Tem gente que considera 6 meses de tranquilidade e tem gente que considera até menos, o que eu acho que começa a ficar um pouco arriscado. Mas vamos supor que você considera menos, você quer ter 3 meses de reserva de emergência. Significa que, preenchendo essas duas informações, a gente pode passar para a próxima parte da planilha, que é onde a gente começa a montar a carteira. Aqui, então, a gente vai ter a nossa carteira de ativos. Então, a gente vai preencher, e eu vou preencher aqui junto com vocês, uma série de ativos que vão compor o nosso portfólio. Mas a primeira pergunta é, Tiago, como que eu vou escolher ativos para compor o meu portfólio? Isso vai depender muito de quanto dinheiro você vai investir. Porque se você for investir R$1.000, a lógica vai ser muito simples, né? Então, você quer ter um ETF que investe em ações, você não precisa necessariamente escolher uma ação. Então, você colocaria aqui BOVA11, por exemplo. Por quê? Porque, basicamente, BOVA11 compra todas as ações da bolsa. Você poderia comprar um ETF, como um XFIX. Você colocaria aqui um fundo imobiliário, basicamente. E aí você teria, talvez, um Tesouro Selic, né? Tiago, mas dá para aumentar um pouco a minha rentabilidade, dá para ganhar 102, 105, 107 anos de CDI? Eu te entendo. Mas é que com R$1.000, essa diferença vai ser tão pífia que não é o foco agora. O foco é você alocar o seu dinheiro de uma forma diversificada. Depois a gente vai buscando esse tipo de ganho de eficiência e eu vou te mostrar aqui. A gente precisa adicionar um valor para reserva de emergência. Então imagina que eu tenho na minha reserva de emergência, eu vou considerar na reserva de emergência, sei lá, no caixinha, sei lá, no conta, alguma coisa assim. Na reserva de emergência eu vou considerar aqui que eu tenho R$10.500, porque eu tenho 3 meses guardado do meu custo. E aí no Tesouro Selic eu vou dizer que eu tenho R$300, no XFIX eu vou dizer que eu tenho R$350 e no BOVA11 eu tenho R$350. Então eu estou montando uma carteira aqui com R$1.000, esses 10.500 é minha reserva de emergência. Olha que interessante. Eu tenho uma carteira de investimentos aqui embaixo, ó. Minha carteira, 30% é a renda fixa pós, 35% é fundo imobiliário, 35% é renda variável, serão as ações. E a reserva de emergência, ela entra aqui fora do meu portfólio. Então ela entra aqui, ó, 10.500. Só que quando a gente monta essa carteira, a gente tem a carteira montada e a gente tem a carteira que você deveria ter de uma forma diversificada. Então você deveria ter, por exemplo, 15% em renda fixa pós, mais ou menos 20% numa renda fixa dinâmica, mais ou menos 12% num multimercado. Para você ter noção, aqui a gente tem a carteira preenchida, tá vendo? Então aqui dá 100%, porque eu montei um portfólio com 30% de renda fixa, 35% imobiliário, 35% em ações, e aí dá R$300 em cada coisa e a reserva de emergência aqui em cima. Aqui do lado, a gente tem a alocação da Finclass. A Finclass tem uma carteira recomendada e, segundo a filosofia de investimentos da Finclass, você deveria ter 15% aqui, 20% aqui. Então ele diz assim, ó, sua alocação em renda fixa pós está acima da sugerida, ou seja, tem que diminuir um pouquinho. Sua alocação em renda fixa dinâmica está abaixo da sugerida, então ele vai te dizendo o que fazer. Quando você está montando uma carteira de R$1.000, você não precisa se preocupar com isso. Compra aqui algo de fundo imobiliário, algo de ações, algo de renda fixa e pronto, acabou. Não tem que se preocupar mais com isso. Agora, passou disso, quer montar uma carteira já com R$10.000 ou R$100.000, agora a gente vai começar aí sim a jogar o jogo de verdade. Para a gente montar uma carteira de ações, tem que olhar para todas as ações disponíveis no mercado. Veja que são muitas, ó, e vai ter que escolher quais são os melhores para compor uma carteira. Então tem algumas formas de a gente fazer isso. Uma é você escolhendo, eu vou te ajudar aqui a passar pelo processo de escolha. E a outra forma é você vindo aqui para Finclass, por exemplo. E na Finclass você tem uma área de carteira onde você tem recomendações. Então se você chegar aqui em ações, você vai ter ações recomendadas. Por exemplo, você tem aqui recomendação de compra de Sanepar. Você pode chegar à conclusão que é um bom negócio comprar Sanepar, ou você pode simplesmente vir pegar a carteira da Finclass e colocar na sua parcela de ações. Para você, inclusive, assinar a Finclass, tem uma condição diferente, porque você pode assinar ela com 50% de desconto numa campanha que está fazendo, que só vai durar 24 horas. No dia da independência da Finclass, você pode assinar a Finclass com 50% de desconto e ela vai sair por R$ 39,50, se eu não me engano, ou R$ 39,90, alguma coisa assim. É um preço muito baixo. Mas deixa eu voltar aqui para o processo old school. Então vamos escolher as ações juntos. E aliás, eu sei que você vai criar essa planilha toda aqui, depois eu vou te dizer no final do vídeo como faz para você conseguir essa planilha. O que eu preciso fazer? Eu tenho, então, 419 linhas de ações nesse vídeo. Eu preciso chegar a menos ações, porque você não vai colocar 419 ações na sua carteira.
Então você precisa começar a fazer alguns filtros. PL é o preço sobre lucro. Eu já falei várias vezes sobre isso aqui. Então o que eu vou fazer aqui no PL é basicamente eu dizer que eu quero um PL que seja menor do que 20 e que seja maior do que 5. Porque às vezes também a gente tem umas distorções muito doidas. Um PL muito alto significa que a empresa pode estar muito cara e um PL muito baixo significa que pode ter algum problema com a empresa. Veja que quando eu seleciono o número de ações, eu já caí para 221 empresas. Então eu já tenho um escopo menor de empresas para escolher. Eu tirei as maçãs podres e sobraram maçãs ali um pouco mais apresentáveis. O P sobre VP é o preço sobre valor patrimonial. Eu não quero um preço sobre valor patrimonial que seja maior do que 2, por exemplo. Não quero. Então eu vou querer aqui algo que seja menor do que 2. E eu quero algo que seja maior do que 0,5, porque eu também quero tirar distorções. Então eu tenho 154 empresas aqui. Gosto de empresas que pagam bons dividendos, então eu vou escolher empresas que pagam mais do que 6% de dividendos e empresas que pagam menos do que 20% de dividendos, porque já começa a ficar muito estranho o negócio. Veja que aqui eu já caí para 68 empresas. Então eu estou melhorando, eu estou tratando os dados para que eu tenha um grupo menor de companhias para escolher. Quando eu olho para o ROI é o Return on Equity, que é o retorno sobre o capital do acionista. Eu quero um ROI pelo menos que seja maior do que a Selic, né? Então eu quero um ROI maior do que 15%. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque sempre tem umas anomalias, então eu vou excluir aqui o que for um ROI maior do que 40%. Se for maior do que 40% é alguma coisa muito errada. Aqui a gente chegou em 38 empresas. Liquidez eu vou deixar por último, tá? Vou fazer esse filtro de liquidez por último. Dívida sobre patrimônio líquido. Aqui, imagina que existe uma série de formas de você olhar para uma empresa, mas o que a gente não quer é uma empresa que seja muito endividada, porque isso aqui é um risco da ruína. Então, por enquanto, eu vou deixar assim, mas primeiro eu vou filtrar esse indicador aqui, crescimento de receita de 5 anos. Eu quero que a receita dos últimos 5 anos tenha crescido. Não quero empresas que estão estagnadas ou que estão decaindo. Então, eu quero aqui um crescimento de receita que seja maior do que 5%. A gente chegou, então, a 19 ações. Vou pegar aqui um filtro de liquidez. Então, eu vou tirar essas empresas que negociam menos do que 1 milhão. Então, liquidez vou colocar maior do que 1 milhão. Coloquei aqui. E no final das contas, chegamos a 10 empresas. Eu acho que um número ideal de ações para você ter na carteira é geralmente entre 7 e 8 empresas. Então, a gente vai escolher agora o que talvez seriam as empresas vencedoras dentro desses filtros que a gente fez. Vamos olhar então para PL. O PL quanto menor, melhor. Então, eu vou escolher aqui os 3 melhores PLs. Vou pintar de uma corzinha. P sobre VP quanto menor, melhor também. Vou escolher aqui esses 3. Dividend yield quanto maior, melhor. Então, vou selecionar esses 3. ROI quanto maior, melhor. Então, vou selecionar aqui esses 3 com maior ROI. Liquidez, quanto mais liquidez, melhor. Então, vou selecionar aqui isso daqui. Dívida bruta, quanto menor, melhor. E crescimento, quanto maior, melhor, né? Então, pronto. Vamos contar aqui, ó. A gente tem 1, 2, 3, 4. 4 pontos aqui para Petrobras, 1 ponto para Chu, 1 ponto para Semig, 0 pontos CSMG. Para a Engie a gente tem 3 pontos, 2 pontos para Kepler Weber, 1 ponto para Pomo, 1, 2, 3, 4 pontos para Lave, 3 pontos para Itube, 2 pontos para Itube, mas a gente não quer Itube 3, né? Porque a gente já tem Itube 4 aqui, então a gente exclui ela da conta. No final das contas, a gente tem aqui algumas que a gente quer excluir. A gente, no final das contas, teria Petro, uma empresa que a gente poderia ter na nossa carteira, então eu poderia ter Lave. Na verdade, eu excluiria aqui, né? É a CSMG e teria essas outras aqui. No final das contas, eu tenho então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 empresas. Então, usando esses filtros, eu cheguei em 8 empresas. Vamos então pegar essas 8 empresas aqui e eu vou vir aqui para a nossa carteira de ativos. Então, temos aqui 8 ações. Se a gente está montando uma carteira de 10 mil reais, seria interessante a gente pensar em ter pelo menos uns 2.500 reais aqui nessas empresas. 2.500 reais dividido por 8 ações, pode uns 312 reais. Vou botar 300 reais por ação, né? A gente tem uma carteira bem diversificada. Lembrando que eu preciso ter aqui uma reserva de emergência. Vamos supor que aqui eu tenha um CDB no Itaú. Você vai escrever aqui CDB no Itaú, reserva de emergência. Tem aqui 10.500, por exemplo. Agora a gente precisa ir para fundos imobiliários. Então montei uma carteira de ações aqui, tá vendo? 8 ações. Disclaimer para vocês. Essas ações, elas não necessariamente são as melhores ações, as ações mais baratas. Elas são simplesmente ações que a gente vai fazendo o que a gente chama de screening e excluindo alguns indicadores. Por exemplo, eu tirei empresas muito endividadas, tirei empresas que não pagam dividendos, tirei empresa que não cresce, tirei empresa que está com um preço sobre lucro muito caro, foi excluindo uma série de coisas. Porém, tem ações que não estão nesse filtro, mas que se a gente entrar aqui na carteira da Finclass, a gente vai encontrar.
lembrar, Citec Sanepar, como eu disse, que é uma baita empresa que eu tenho na minha carteira pessoal, mas ela não está aqui no filtro que a gente fez. Existe um trabalho muito mais profundo do que esse. Esse trabalho é um trabalho profissional, que exige análise. Você está analisando, passam dias e dias e meses, às vezes estudando, visita as companhias. Então, se você quer um pouco mais de segurança na hora de escolher uma ação e montar uma carteira, de novo, te lembro de assinar a Finclass. Vai ter uma promoção por 50%, você assina no dia da independência, tá? O link está na descrição. Temos aqui, então, a nossa parcela de ações. Temos aqui a nossa reserva de emergência, mas tem um problema. Se a gente for ver a nossa carteira, a gente está com 100% de renda variável e não tem diversificação. Então, se a gente for ver aqui o diagnóstico, 100% em renda variável, significa que a gente deveria tirar um pouco disso para colocar em outras ações, em outras coisas, outros negócios. Mas, em quais negócios? Eu acredito na filosofia da Arca, onde você tem que diversificar pelo menos em 4 caixinhas, né? Então, ações, renda fixa, fundos imobiliários e ativos internacionais. Vamos para os ativos internacionais, que eles são um pouco mais fáceis aqui. Quando você vai olhar para o nosso índice de ações, o Ibovespa, ele é um índice ruim. Então, geralmente, você tem problemas ao longo do tempo, como, por exemplo, uma OGX, que ela ficou muito pesada no índice, depois ela quebrou, então ela joga o índice para baixo. Você tem muita concentração em commodities. Então, ele não é um bom índice. Nos Estados Unidos, a gente tem um S&P 500, que é um bom índice. Então, ao invés de você escolher cada ação individualmente lá fora, você pode investir no ETF, que compra todas as ações lá fora. Ó, o GPUS é um ETF que foi criado pelo Grupo Primo, tá junto com a Investo. E se você vai olhar para a carteira, a composição de carteira dele é muito interessante. Você tem uma diversificação de várias empresas. Você tem 8% de Nvidia, 7,3% de Microsoft, 5% de Apple, você tem Amazon, Meta, você tem uma série de empresas. Então, você já tem uma diversificação bacana. Então, vamos considerar que a parcela internacional a gente vai dividir em duas coisas, em GP e US, que eu consideraria aqui como internacional renda variável, e com o World 11, que é um ETF onde você tem empresas no mundo inteiro, não só nos Estados Unidos. Porque aí a gente tem, então, em um lado, ações do Brasil, do outro lado, ações dos Estados Unidos, do outro lado, ações globais. Então, vamos dizer que você colocaria de R$10.000, R$2.500 lá fora, eu dividiria aqui 1.250 em um, 1.250 em outro. E agora a gente tem, então, duas caixinhas faltando. A gente tem a caixinha de renda fixa e a gente tem a caixinha de fundos imobiliários. Na caixinha de fundos imobiliários, a gente vai fazer a mesma coisa. Ó. Aqui a gente tem dados de todos os fundos imobiliários no Brasil e a gente precisa fazer alguns filtros. Então, primeiro de tudo, eu vou querer filtrar por P sobre VP. Eu quero P sobre VP que seja menor do que 0,87. Aqui já sobraram, na verdade, não mudou muito, né? Porque todos os fundos imobiliários eles estão muito descontados, né? Vamos ser mais criteriosos. Vamos colocar um P sobre VP menor do que 0,82. Vamos ver quantos sobram. Sobrou 180 ainda, né? Vamos fazer um filtro de valor de mercado, onde a gente só quer fundos imobiliários que sejam maiores. Então, só fundos imobiliários com mais de 300 milhões. Então, eu quero fundos que sejam maior do que 300 milhões. Então, agora a gente tem 52 fundos imobiliários. Então, só tenho fundos extremamente descontados, que são relativamente grandes, e agora eu quero fundos que eles têm um mínimo de liquidez. Ou seja, eu não quero um fundo que negocia R$370 por dia, ou um fundo que negocia R$10.000 por dia. Eu quero um fundo que negocie pelo menos R$1 milhão por dia. Eu quero um fundo que seja maior do que R$1 milhão de liquidez por dia. Eu quero um fundo que me pague dividendos. Então, eu só quero um fundo que me pague mais do que 12% de dividendo por ano. No final das contas, eu cheguei aqui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fundos imobiliários. Para fundo imobiliário, você não precisa ter uma diversificação tão grande quanto ações, porque às vezes um fundo imobiliário, ele já tem vários outros fundos imobiliários, que tem vários outros ativos imobiliários. Então ele vai explodindo e diversificando. Sendo assim, a gente não precisa ter vários aqui. A gente poderia ter alguns. Então a gente pode ter um fundo de shopping, títulos e valores imobiliários, RBR, F, um híbrido, por exemplo, o Tegar aqui. Imagina que eu tenho 3 fundos imobiliários agora. Se eu vou colocar R$2.500, eu vou colocar R$700 em um, 700 em outro e 800 em outro. Aí eu formo 2.500. Aliás, 2.200, né? 8, 16, 24, na verdade, né? Então agora eu tenho 3 fundos imobiliários. Tem uma bela diversificação. Thiago, esses são os melhores fundos imobiliários? Olha, definitivamente não. Aliás, eu não tenho nenhum desses 3 fundos imobiliários. Eu tenho outros fundos imobiliários. Só que quando você entra aqui na Finclass, você tem claramente uma carteira de fundos imobiliários. Uns fundos imobiliários que eu gosto muito. Tem o XP Malls, que é um fundo recomendado pela Finclass que eu tenho. O LVBI, que é um fundo que eu tenho, por exemplo. Então tem um trabalho que não é só o filtro que eu falei para vocês agora. Porém, o filtro, ele é um caminho que ajuda bastante, concorda? Qual que é o próximo passo que está faltando agora? Já temos ações, internacional, reserva de emergência, fundo imobiliário, falta renda fixa, né? Já que falta renda fixa, a gente deveria ter uma renda fixa pós-fixada, poderia ser um tesouro Selic, por exemplo, renda fixa pós, mas é legal você ter também um tesouro IPCA, para que você tenha uma renda fixa que seja ligada à inflação também, porque aí se a inflação sobe, você está protegido, se a taxa de juros cai no longo prazo, você fica protegido, então que é muito legal. E você poderia ter, inclusive, um tesouro pré, renda fixa dinâmica aqui. E se são R$2.500, são 800
800, 900. Então agora eu vejo o seguinte, eu somando aqui, tenho 20.400, porque na verdade tem os 10.500 da reserva de emergência. Então, se eu somar tudo isso, deu 9.900, tá faltando R$100, vou colocar R$100 aqui no IPCA. Vamos ver como foi a nossa carteira então? Resultados. Olha aqui embaixo, eu já tenho uma carteira bem mais diversificada, tá vendo? Ela tá mais coloridinha. Sabe quando você vai num quilo e aí você vê um prato que é só macarrão? Você pega um prato que é só uma única cor. Quanto mais colorido o prato, mais nutrientes diferentes você tem. Mais saudável pro seu corpo é ingerir essa comida. Quando a gente olha pra carteira de investimentos, é a mesma coisa. Quanto mais coloridinho aqui, mais saudável pra sua carteira. Agora, Thiago, essa carteira tá perfeita? Não, por dois motivos. Primeiro, pela filosofia da FinClass, você tem um pouco de discrepância no percentual. Aqui tem 8%, era pra ter 15%. Aqui tem 18%, era pra ter 20%. Aqui tem 25%, era pra ter 15%, e assim por diante. E a segunda coisa é que você tem ativos aqui específicos que eu não teria. Eu te mostrei como fazer um filtro, mas depois é claro que você precisa fazer um dever de casa. As ações que eu tenho na minha carteira são públicas, então vocês sabem como eu invisto. Eu não invisto assim. Porém, aqui é um bom ponto de partida. E aí você tem depois o raio-x da alocação. Então você consegue ver como que tá a sua carteira em percentual. Olha que bacana. Então você tem aqui 8% em Tesouro Selic, tem 3% em Petrobras, 3% em Chu, 3% em Semig, 12% de GPUS, 12% em Word. Você vai ter uma carteira muito mais diversificada. Quando geralmente o GPUS sobe, o que acontece? Você tem o dólar caindo. O que acontece quando geralmente a nossa bolsa sobe? Quando a nossa bolsa sobe, o dólar cai. E aí quando o dólar cai, sua posição lá fora não sobe tanto. E quando a nossa bolsa cai, geralmente o dólar sobe, sua posição lá fora se beneficia. Então você vai tendo uma carteira onde você vai se preparando para tudo. O que acontece se as ações caírem? Você tem renda fixa rendendo, te protegendo. O que acontece se a taxa de juros cair? Se a taxa de juros cair, seu pós-fixado vai render menos, mas o seu pré e o IPCA vai render mais. Então tudo isso daqui são jogadas para que você tenha uma carteira sólida e possa dormir muito tranquilo. Agora, eu falei para vocês de uma carteira de R$1.000, que eu mostrei no comecinho, 3 ativos, uma carteira de 10 mil e uma de 100 mil reais. Qual que é a diferença de uma carteira de 10 mil e de 100 mil reais? Uma carteira de 10 mil, ela tem menos complexidade. Uma carteira de 100 mil tem mais complexidade. Se você está montando uma carteira de 10 mil, como que eu mostrei agora, você pode montar assim do jeito que eu falei. Porém, você poderia ter menos ativos, porque você está no processo de construção. Então, ao invés de ter 8 ativos, você poderia escolher ter 5 ações, por exemplo. Ao invés de ter 3 fundos imobiliários, você poderia ter 2 fundos imobiliários. E você poderia ir diversificando com o tempo. Então, se você fosse montar uma carteira de 100 mil, é só você adicionar um 0 atrás de cada número aqui, e aí você já seria muito feliz e teria uma carteira de 100 mil reais. E pronto, aqui temos uma carteira de 100 mil reais, super diversificada, com percentuais muito sólidos, nenhuma ação sendo muito representativa, e no final das contas, depois de ter feito o screening. Depois disso, para ficar melhor, é só você se aprofundando em cada ação. Já vi algumas coisas aqui. Você vai olhar para algumas ações e você fala, putz, isso daqui parece que tá barato, mas não tá. É pegadinha. Você precisa se aprofundar. Muitas vezes você vai precisar consultar um analista profissional como alguém da FinClass para poder ter uma segunda opinião. O que vocês acharam do vídeo? Fez sentido para vocês? Quer que eu faça mais desses vídeos de Excel? Como que faz para pegar essa planilha que vocês devem estar pedindo? É muito simples. Todos que se inscreverem na FinClass, no dia da independência da FinClass, vão poder assinar ela com 50% de desconto. Todo mundo que assinar vai receber essa planilha com alguns upgrades, inclusive, junto da assinatura da FinClass. Grande abraço, até o próximo vídeo e tchau.